Olá, amigo e amiga do programa Ondas da Paz. É uma satisfação muito grande estarmos aqui mais uma vez para fazermos esse programa junto com você. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Primeiro que falar sobre saúde é sempre importante, porque saúde é um valor e um bem inalienável do ser humano. Mas vamos falar sobre a saúde dentro do ponto de vista da sintonia mental, da sintonia espiritual, como trabalhar a nossa mente, como trabalhar os nossos pensamentos para que isso seja estrutura de saúde em nossas vidas. E hoje nós vamos ter um convidado aqui especial para conversar sobre esse tema no nosso programa de hoje. Mas antes nós vamos à nossa mensagem. Life is tough. That's a given. When you stand up, you're going to be shoved back down. When you're down, you're going to be stepped on. My advice to you doesn't come with a lot of bells and whistles. It's no secret. You'll fall down, you'll stumble, you'll get pushed, you'll land square on your face. But every time that happens, you get back on your feet. You get up just as fast as you can, no matter how many times you need to do it. Remember this: success has been and continues to be defined as getting up one more time than you've been knocked down. If experience has taught me anything, it's that nothing is free and living ain't easy. Life is hard, real hard, incredibly hard. You fail more often than you win. Nobody's handing you anything. It's up to you to puff up your chest, stretch your neck, and overcome all the difficult, the nasty, the mean, the unfair. You want more than you have now? Prove it. You want to be the very best there is? Get out there and earn it. Once you decide that, you will know where it is you want to be, and you won't stop pushing forward until you get there. That's how winners are made. At the end of the day, success is what we all want. We all want to win. And the race will be won. There's no question about that. So come on. Get out on top. Run faster, dream bigger, live better than you ever have before. This is in you. You can do this. Do it for yourself. Prove it to yourself. I'm Gary Racer. Estamos aqui de volta para dar sequência aqui em nosso programa. E hoje aqui conosco para falar desse tema, sintonia espiritual e saúde, o nosso amigo Sócrates. Catsvallis é um nome sempre difícil de falar, mas antes de tudo, analista de sistemas, trabalha com desenvolvimento humano, vendas, trainer em programação neurolinguística e sobretudo cofundador aqui também da Fundação La Harmonia. Boa noite, Sócrates, nosso futuro apresentador de programa aqui na nossa TV Harmonia. Boa noite, Sócrates. Boa noite, Ramiro. Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma grande satisfação de estar aqui para falar de temas tão pertinentes e tão importantes para todo mundo, né? E eu quis, sobretudo, falar em especial porque esse convite que está feito para você aqui fazer um programa na nossa TV, a equipe aqui de produção aqui está ansiosa por esse momento e a gente hoje vai começar a falar de um assunto que, quem sabe, pode ser uma ponta de lança para esse programa que está sendo bolado. No final a gente vai falar um pouco do nome, das ideias que você pretende desenvolver nesse programa. Então, vamos começar fazendo uma pergunta para você, Sócrates.
O que seria essa sintonia mental de um ponto de vista da mente? Você poderia definir para o pessoal o que seria essa sintonia mental que se fala tanto? Ramiro, assim, todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. Mesmo que aquelas pessoas que pensem assim, não, mas eu sou uma porta, eu não tenho influência nenhuma, eu não ouço nada, não vejo nada, não sinto nada. Essas pessoas apenas elas não conseguem perceber que elas são atingidas de alguma maneira pelas vibrações que emitem pessoas, coisas, espíritos desencarnados, encarnados, né? Então todos nós funcionamos como uma espécie de uma antena, uma grande antena parabólica que nós vamos captando todas as energias, todas as ondas, sejam elas boas ou não tão boas assim. Então a ideia é que a gente possa escolher qual onda ou qual energia ou qual sintonia vamos ter em nossas vidas. E isso está diretamente ligado à nossa qualidade de vida, à nossa saúde física, psicológica, espiritual, mental, entendeu? Então a gente é uma antena que capta, mas sobretudo também emite. Então não é uma antena só de captação. O pior também de emissão. Isso. Né? E assim, quando a gente emite, nós acabamos atraindo também as coisas que nós queremos, ou às vezes nem queremos tanto. Mas assim, a depender daquilo que nós nos sintonizamos o tempo todo, a depender daquilo que nós pensamos o tempo todo, nós vamos entrando numa espécie de um canal. É como se fosse um canal de televisão. A gente pode escolher um canal ruim, né, que só passa, por exemplo, coisas violentas, tragédias, né, coisas que fazem mal ao espírito e por consequência também ao corpo físico, à mente, né? Ou nós podemos escolher um canal de coisas interessantes, coisas que enobrecem o espírito, que enobrecem a inteligência, que elevam a alma. Então, é importante que nós direcionemos a nossa mente para qual canal queremos escolher, para qual, eu costumo dizer assim, para qual filme queremos rodar dentro desse nosso computadorzinho que é a mente humana. Bom, a gente sabe que dentro do contexto espírita, esse tema ele é tratado dentro da ótica da mediunidade, da educação da mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade, tudo relacionado a esse tema. Mas você também tem estudos em uma outra área e tem desenvolvido, acho que, alguma abordagem estabelecendo pontes entre uma visão dessa sintonia, de construção dessa energia mental, do ponto de vista da mediunidade, mas também do ponto de vista anímico, ou seja, do próprio controle mental. A ferramenta da programação neurolinguística, a PNL, ela é uma importante ferramenta dentro desse contexto de ajudar o indivíduo nessa estruturação. Como é que tem sido essa sua vivência trabalhando com esses dois temas, né? Dentro do seu trabalho desenvolvendo pessoas? Eu costumo dizer que a sintonia mental ela tem 3 níveis. Tá? Ela tem um nível físico, né, que a gente pode sintonizar com as coisas que estão no nosso ambiente físico. Existe o nível que nós podemos chamar de um nível telepático, que a gente pode sintonizar com as coisas que nós não enxergamos, mas ainda estaria, digamos assim, nesse plano físico, mas nós não conseguimos enxergar. E existe a sintonia espiritual, que aí sim seria sintonizar com a espiritualidade, com os bons espíritos. Então, do ponto de vista da nossa sintonia aqui no meio físico, a programação neurolinguística tem coisas muito interessantes. Então, uma das coisas interessantes que ela nos coloca seria a seleção de filtros. Nós temos filtros dentro da nossa mente que nós começamos a selecionar e vamos em direção das coisas que nós queremos. Por exemplo, é muito fácil nós percebermos quando a gente vai, por exemplo, querer trocar um carro, né? Então a gente pensa assim, poxa, eu quero escolher um determinado modelo de carro. E a gente começa a pesquisar na internet aquele modelo e daqui a pouco a gente sai na rua e percebe quantos modelos daquele carro tem. Parece que ele virou muito popular. Algumas pessoas até desistem daquele modelo porque acham, não, está popular demais,
alguma coisa está errada. Tá vendo não é. demais. Isso é um filtro que a gente coloca na nossa mente. Né? E a gente começa a perceber todos os modelos de carro que aparecem pela nossa frente que antes parecia desapercebido. Isso é interessante também para a nossa qualidade de vida. Quando a gente começa a pensar muito em saúde, quando a gente começa a pensar muito em boa alimentação, quando a gente começa a pensar em coisas que vão nos trazer qualidade de vida, as coisas parecem que brotam mais à nossa frente, estão mais à nossa frente. Isso não é uma sintonia mental, assim, espiritual, mas é uma seleção do nosso cérebro. Que justamente, né, a programação neurolinguística, ela trabalha com a ideia de que você, de fato, pode programar o seu cérebro, porque o seu cérebro, o seu pensamento ordinário tem uma estrutura que você desconhece. Isso. Mas não é o fato de você desconhecer essa estrutura que faz com que deixe de haver essa estrutura. Ela de fato existe. E na medida que você conhece essa estrutura do seu pensamento, o modus operandi do seu pensamento, você pode pensar, bom, eu vou modificar esse modus operandi de forma consciente e vou implantar esse novo modus operandi, seja através de um exercício de visualização, seja através da própria repetição. A coisa é mais ou menos por aí, não é? Por aí. E assim, além dessa questão, digamos, física, né? Existe também a nossa sintonia anímica. Seria uma sintonia telepática. Aí é uma espécie de segundo nível? É um segundo nível. Estamos falando aí em camadas, é por aí? Estamos falando em camadas. E é interessante que nós podemos fazer um trabalho onde podemos atingir todos esses níveis. Então, quando a gente faz Aí eu tenho um curso chamado Curso de Programação Mental. Quando a gente faz um trabalho mental num nível alterado de consciência, que é aquele nível onde as pessoas estão meditando, né, onde os médiuns fazem a comunicação. Quando a gente faz um trabalho nesse nível e busca uma sintonia com determinado objetivo ou determinado objeto, né, nós estamos emitindo para as outras pessoas, eu ainda estou falando de pessoas encarnadas, nesse plano, aquilo que é objeto, aquilo que é a nossa vontade. Então, de alguma maneira, nós estamos atraindo as coisas que nós queremos às vezes atraímos também as coisas que não queremos. Então, é por isso que é importante treinarmos para que a gente vá em direção do que nós queremos e do que faz bem à nossa saúde, né? Então, por exemplo, se a gente ficar pensando muito, né, vibrando muito em doença, e tem pessoas que só falam em doença, nós vamos acabar atraindo pessoas que estão doentes às vezes, né? E vai até passar bactéria. Pode passar vírus, bactéria, pode abrir a nossa defesa também de saúde, né? Então é importante que a gente tenha esse tipo de cuidado. Então eu ainda não estou falando de sintonia espiritual. Não chegamos nem lá. Apenas uma questão de sintonia ainda no nível 2 que a gente está combinando agora, que a gente está conversando agora, assim, para efeito didático. Ser didático para você que está aí assistindo. Vamos ser um pouco didáticos, nunca faz mal, né? Então é um nível assim, mental, que a gente pode sintonizar e nós podemos escolher aquilo que a gente quer. Claro que eu não estou dizendo que isso é uma coisa assim super fácil, vamos pensar só em coisas boas, agradáveis. Sabemos que a nossa vida é feita de muitas tribulações, muitas coisas desagradáveis às vezes. Pegando um gancho aí nessa sua colocação, eu li um livro há muito tempo atrás que falava dessa ideia de você trabalhar o pensamento, porque muita gente vai num caminho de, bom, eu tenho pensamentos ruins, eu tenho ideias ruins. O primeiro pensamento, a primeira ideia que surge é controlar isso. Então, eu não vou pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não quero imaginar. E o que a gente descobre na programação neurolinguística é que essa é uma abordagem errada. A abordagem de você negar prováveis pensamentos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Porque isso é muito interessante. Tem muitas pessoas que pensam que a ideia é por aí. Eu vou por esse caminho. Poderia falar um pouco sobre isso? Porque assim, a nossa mente não existe o não. Na nossa mente não existe o não. Então se você chegar para uma pessoa assim,
não pense numa barata voadora. A pessoa vai precisar pensar numa barata voadora para dispensar, para parar de pensar, ou para destruir a barata, ou para matar a barata. Tem que cortar as asas da barata, que ela vai ficar lá voando. Né? Então, se a gente falar qualquer coisa negativo, a gente... Aliás, desculpa aí, é um terror, uma barata voadora gigantesca, é um negócio terror, não é? Quem já estava em casa assistindo sua televisão... Cuidado que já está traindo a barata. De repente vê aquele... Acho que você estava aí, deve ter se assustado, mas vamos voltar aí, essa barata tá voando, você ficou voando na minha cabeça. E tem outras coisas, aí, por exemplo, mas talvez não tão terríveis do ponto de vista de medo que as pessoas têm das baratas, mas talvez mais perigoso. Às vezes acontece assim, por exemplo, o pai, a mãe vai sair e diz assim para a criança pequena: menino, não coloque o dedo na tomada. O que vem na cabeça da criança? Colocar o dedo na tomada. Tá lá, o não existe, o não para o cérebro é... Então, essas frases negativas causam um efeito ao contrário daquilo que a gente quer. Que é o mais comum. Que é o mais comum. Importante frisar aqui, amiga e amigo que está assistindo, é que isso é o mais comum. A questão é que as pessoas normalmente abordam o problema dessa forma. E que é realmente pouco eficaz, ou para não dizer quase ineficaz. Né? Usar frases positivas é a solução. Então, menino, tome cuidado. Né? Em vez de falar para não pensar na barata voadora, pense numa borboleta, numa coisa bonita, entendeu? Então, a palavra tem esse poder, e o não, ele não vai parar aquilo que você está querendo dizer, ele não vai minimizar. É aquela famosa estratégia do mestre, né, que estava sentado uma vez numa sala de aula e ele colocou um vaso com água suja, e aí ele pediu aos seus alunos que tirassem a água suja desse vaso sem tocar no vaso. Como é que seria resolvido esse problema? E aí os alunos pensaram: mas como é que eu posso? Eu tenho que pegar, derramar essa água, tirar a água suja? Até que o aluno teve aquela ideia, pegou um vaso com a mesma quantidade de água limpa e ele começou a derramar água limpa com outro vaso sobre esse vaso, e aí foi limpando gradativamente, porque à medida que a água limpa caía, a água suja saía, e aí ao final você tinha água limpa no vaso. Então acho que a estratégia adequada é: vamos colocar coisas boas na mente. Isso. Ao invés de a gente tentar controlar o pensamento negativo, vamos inserir pensamentos positivos. Por aí. É por aí. Até mesmo porque você falou da barata, né, por exemplo. O medo... Falou pra você da barata. É porque ela não saiu mais da minha cabeça. A coisa foi por aí. Mas assim, o medo, por exemplo, leva as pessoas a ficarem pensando muito naquilo que elas temem, né? Então, se você tem medo, por exemplo, de adoecer, você vai poder ficar pensando muito naquela doença, e você acaba, se não atraindo a doença, também não atrai a saúde, não atrai a boa qualidade de vida. Então, realmente é importante a gente treinar a mente para que a gente coloque nessa nossa maquininha de saúde, porque a nossa mente é que vai controlar todo o nosso organismo, coisas boas, saudáveis, agradáveis, e que a gente possa ter uma vida melhor. Essa ideia, né? Vamos treinar a mente. Isso tem que treinar. A mente, se a gente imaginasse assim, a mente tem músculos. O sujeito vai fazer um exercício, se ele estiver parado muito tempo, e aí ele não vai aumentar, porque os músculos estão totalmente descondicionados. Aí eu vou mandar um sujeito fazer ali 50 abdominais, ele nunca fez a musculatura abdominal, não vai aumentar, o flexões, apoios, não vai, o levantar 20 quilos sem nunca ter levantado. Agora, evidentemente, se ele começar a levantar 2 quilos, 3 quilos, depois 4, 5, vai ganhando musculatura. Então, assim, as pessoas esquecem que a mente, a gente pode usar essa metáfora tranquilamente. Então, eu preciso trabalhar minha mente, pensar coisas boas. Ora, se você está o tempo todo pensando coisa negativa, não treinou a sua mente para pensar em coisas boas, não é que você sentar aqui num passe de mágica. Então, é um exercício por aí. O Espiritismo, ele traz uma verdade, uma dica também, de como a gente deve se comportar para nos melhorarmos, para evoluirmos. Orai e vigiai. Não é fácil,
né? Não é fácil. Horário é até mais fácil, porque a gente pode sentar num determinado dia, determinado horário do dia, ir lá e buscar a oração. Mas vigiar é mais difícil, né? Porque o nosso pensamento voa, nosso pensamento é algo quase que controlável. Então, em vez da gente pensar nessa palavra vigiar e ficar tomando conta dos pensamentos, né, tentando segurar os pensamentos, a gente pode buscar direcionar ele para as coisas boas. Porque aí nós tomamos o tempo do nosso pensamento com as coisas boas. É por isso que no Centro Espírita sempre nos recomendam para que a gente leia bons livros, para que a gente assista boas palestras, para que a gente veja na internet a TV Harmonia. É a imersão. Para ter uma vida plena. Para ter uma vida plena. Como é que está na sua cabeça a ideia de fazer esse programa aqui na nossa TV, Vida Plena? Como é que está passando essa ideia? Porque o Sócrates foi convidado aqui para fazer esse programa e ele está pensando nesse tema. A equipe aí dos nossos ideólogos já estão pensando em várias ideias para propor para você, mas como é que está na sua cabeça a ideia de fazer esse programa aqui, trabalhar com a gente aqui na TV Harmonia? Não, a ideia é trazer assim, esses temas que colocam o espiritismo de uma maneira prática, né? E que a gente possa utilizar essas ferramentas que nós conhecemos, tanto do espiritismo como da programação neurolinguística, como do desenvolvimento de programação mental, para que possamos cuidar melhor da nossa mente, da nossa saúde, e que a gente possa sintonizar com as coisas que nos faz bem, né? Então, que a gente possa também se melhorar a cada dia, com dicas práticas, com coisas bem dinâmicas e fáceis também de fazer, né? Mas fique tranquilo que enquanto você não fizer o programa, se você estiver, né, aí pela rua, aí eu trago você para fazer aqui o programinha, porque você é sempre um prazer ter você aqui, principalmente falando um tema sobre esse, que você veja, a gente não vai esgotar, né, porque falar de sintonia espiritual é uma coisa assim, sintonia mental, digamos assim, né? É uma coisa muito ampla. Você falou em 2 níveis, o terceiro é que seria o espiritual. Então, para a gente arrematar aí, esse nível da sintonia espiritual seria... Bom, sintonia espiritual é a gente estar orientado para recebermos as informações, os conhecimentos, as orientações dos bons espíritos, né? Nós, às vezes, pensamos assim, mas quem é médium, quem ouve espírito, quem vê espírito, normalmente está vendo coisa ruim, né? Não sei se tem pessoas que chegam assim, não, só que eu não quero ser médium não, porque eu tenho medo de ver coisa feia, né? Sentir coisa ruim, ouvir coisa que eu não devo. Mas assim, a mediunidade é algo que pode ser usado muito a nosso benefício. Então, quando a gente sintoniza com os bons espíritos, quando a gente sintoniza com a espiritualidade superior, né, com Deus, com a divindade, com a lei divina, a gente começa a direcionar todos esses outros níveis para aquilo que vai fazer bem para a gente. Porque, na verdade, Ramiro, nós estamos aqui não é para sofrer, né, não é para a gente ser assim um coitado da vida, né, uma vítima da vida. Nós estamos aqui para crescer, para aprender, e a espiritualidade toda está torcendo por nós. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Pois é, Sócrates, aí nós temos claramente, né, a oportunidade de ver que o processo de educação mental para trazer essa saúde, que acho que talvez seja traduzido aqui como esse equilíbrio, né, vamos pensar na ideia de saúde como um equilíbrio integral, ele passa por esses caminhos. Isso. E eu espero que você que assistiu o nosso programa hoje possa levar algo desses conselhos, dessas dicas. Pode ser que você diga é um assunto que já está muito batido, mas é sempre bom lembrar, é sempre bom a gente estar repassando essas coisas, porque durante o dia o que a gente realmente se descuida dessa sintonia não é brincadeira. Não é, não. E isso termina se transformando em doença, angústia e uma série de questões. Pois eu quero agradecer então a sua vinda aqui ao nosso programa hoje e dizer que é só realmente um ponto de partida dessas ideias que você está, e vamos ver se esse programa aí Vida Plena sai. Vamos, né? Sim. E trabalhar firmemente nesse propósito. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite e estou assim bem animado para fazermos um programa
nesse E aí você me sentido. convida que eu vou no seu programa. Já está convidado. Não se preocupe. Pois é, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Até lá.